Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à primeira entrevista com especialista aqui do Ministrinho Digital. Hoje vamos abordar o tema Acesso à Justiça Gratuita. Nossa convidada é a promotora de justiça e professora universitária Ana Ximenes. Olá, professora! É uma honra para nossa equipe poder contar com a sua presença. Nosso primeiro questionamento é: quais os requisitos exigidos para a concessão da justiça gratuita? Bem, primeiramente, meus cumprimentos, minhas saudações a todos. Quanto à primeira pergunta, quais os requisitos exigidos para a concessão de justiça gratuita, o que se aplica é a Lei 7.510 de 1986, cujo artigo 4º declara o seguinte: essa lei ela alterou a Lei 1.060 de 1950 e o artigo 4º dessa lei, né, da 7510 de 1986, afirma que basta que aquele que necessita de justiça gratuita declare perante a autoridade judiciária que não pode prover as despesas do processo sem colocar em risco o seu sustento e a de sua família, né? Sem desequilibrar o seu orçamento essencial. E a jurisprudência afirma-se, inclusive a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, né, como o de outras unidades da federação, diz o seguinte: a concessão da justiça gratuita, ela depende da simples afirmação da parte, né, de que dela necessita, e desde que não haja uma impugnação com provas, né, por parte da outra parte de quem está no outro lado, né, do processo, ou do Ministério Público, ou se a própria autoridade judiciária tiver conhecimento, né? Se não surgir dentro do processo uma impugnação tempestiva, né, enquanto está se discutindo a matéria fática, né, da hipossuficiência econômico-financeira daquele que solicitou justiça gratuita, ela deverá ser concedida. Depois que é formulado, né, a instrução, que é feita a instrução acerca da matéria de fato, que é realizada basicamente na primeira instância e no recurso de apelação, não se discute mais, não se pode, mesmo que a concessão de justiça gratuita tenha sido indeferida de maneira equivocada, isso não pode ser modificado, por exemplo, nas instâncias superiores, né, STJ, STF, porque importaria em revolver matéria de fato que já foi discutida e decidida em juízo. Assim é a jurisprudência. Professora Ana, nosso próximo questionamento é: se tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica podem ter acesso à assistência judiciária gratuita? A resposta é afirmativa, sim, por causa do artigo 98 do Código de Processo Civil, que dispõe: a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei. Né? Nós sabemos que, fora os casos de crime ambiental, as pessoas jurídicas não respondem criminalmente. Então, em havendo, no geral, né, a pessoa jurídica ela pode ser acionada no cível, né? Se há uma acusação penal, né, de crime ambiental, se contra uma pessoa jurídica, né, que seja uma empresa em situação difícil, né, que se for pagar os custos do processo vai ter um baque financeiro muito grande, ela pode se socorrer do artigo 32, né, por analogia do artigo 32 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte:
que a pessoa que comprovar, a requerimento da parte, comprovar sua pobreza, né, se ele é nomeado advogado dativo, esse artigo, sobre ele também incide aquela lei, né, a 7510 de 86, que fala que não é necessário mais que você leve, antigamente era uma declaração da autoridade policial, declaração de pobreza, né? Antes era exigido isso. Atualmente, devido à lei 7510 de 86, isso não é mais exigível. Nesse exemplo do crime ambiental, pelo qual esteja respondendo uma empresa de muito pequeno porte, em situação difícil, a simples declaração do gestor, do representante dessa empresa, ela pode suscitar, né, o deferimento da justiça gratuita e até a indicação do patrocínio por defensor público, ok? Ok, Ana. Muito obrigada pela explicação. Nossa próxima pergunta possui um viés mais social. Eu queria que a senhora nos explicasse de que forma a justiça gratuita beneficia a sociedade. A possibilidade de todos os cidadãos, independentemente de sua condição econômica, de suas dificuldades físicas, por exemplo, de saúde, ou culturais, né? No caso, mulheres, né? Porque houve um tempo em que era muito difícil para as mulheres exercerem seus direitos. Então, o fato de todos os cidadãos terem acesso à justiça, isso é uma condição sine qua non da democracia, porque a democracia só pode ser construída por cidadãos, se todos tiverem cidadania igualitária, tá? Então, um país onde o acesso à tutela dos seus direitos, à proteção dos seus direitos, está dependente de capacidade financeira, independência, digamos, cultural, suficiência física, você poder dirigir um carro, se locomover e até o prédio da Defensoria Pública e tal, etc. Um lugar onde o exercício da cidadania, né, que é o exercício de direitos, está submetido a isso, porque não há as benesses da justiça gratuita, não pode ser uma democracia. Não se qualifica, pode ser até formalmente democrático esse país, mas ele não será materialmente, substancialmente democrático. Por fim, nós gostaríamos de saber se há alguma novidade com relação ao acesso à justiça gratuita aqui no Brasil. Bom, novidades, né, no assunto acesso à justiça no Brasil, nós podemos mencionar que agora, por causa da pandemia do Covid-19, os tribunais e as defensorias públicas, né, estão tendo que superar a dificuldade das pessoas de baixa renda conseguirem participar de audiências virtuais. A Defensoria Pública tem procurado também viabilizar o teletrabalho dos defensores, né? Isso é muito difícil porque a população, embora todo mundo tenha um celular, muitas vezes a população não tem uma boa conexão. Cada Defensoria Pública está tentando superar essa dificuldade à sua maneira, mas no geral eu acho que vai ficar um saldo positivo, porque distâncias, né, a questão do gasto com transporte para a pessoa de baixa renda se deslocar até o fórum, se as audiências virtuais, né, se elas vierem para ficar, e há uma expectativa nesse sentido de que pelo menos uma boa parte do trabalho do fórum ele continue sendo teletrabalho, isso vai facilitar a vida do cidadão de baixa renda, desde que a Defensoria Pública, né, se aparelhe para superar, né, as dificuldades existentes, conseguir fazer o bom patrocínio do cidadão. Certamente, além de economizar o dinheiro das custas e despesas judiciais, a assistência judiciária gratuita combinada
com a técnica da audiência virtual, das reuniões virtuais e o processo eletrônico, faz com que a parte economize dinheiro com transporte, com alimentação, né? E várias outras. Então, essa é a grande novidade no tema. Obrigada. Professora Ana Ximenes, nossa entrevista está chegando ao fim, mas eu gostaria de agradecer muito pela sua participação aqui no Entrevista com Especialistas do Ministrinho Digital. E desde já eu convido você, cidadão que está nos assistindo, para acompanhar nossa próxima entrevista, que será com o vereador Isaac da Casca e terá como tema Cidadania na Prática. Ela acontecerá aqui no Ministrinho Digital. Fique ligado! Obrigada pela atenção e até a próxima!